Então, pessoal, temos o prazer de convidar o Ronaldo Barcelos hoje, ele que é da Santa Casa, doutor lá pela USP, ele é professor da Santa Casa também, participa do grupo da Santa Casa, é um prazer receber o pessoal da Santa Casa com a gente aqui também, e também é o vice-presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo. Então, o tema que ele vai abordar aqui é o tema que eu já vi em outra apresentação, muito interessante para a gente ter uma noção básica, geral dos tratamentos sistêmicos e tudo mais, né? E na sequência, vai ter um outro convidado, o Luiz Eduardo Carvalho, que é amigo meu também de longa data, que vai apresentar o caso clínico. Então, a ideia daqui para frente é, sempre que possível, ter um tema mais geral, um tema mais específico de caso clínico mesmo, tá bom? Então, quando acabar a palestra do Ronaldo, quem quiser fazer alguma pergunta, vamos ver, conforme for, a gente deixa rolar a aula do lado também, depois a gente faz as perguntas todas no final mesmo, tá bom? Ronaldo, com você. O microfone é seu. Obrigado, Renato. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que faz muito sentido, né? Quando você fala em integração, em perceber o paciente de uma forma mais global, né? A gente, como oftalmologista, vai tendendo a focar muito especificamente nas queixas que já deem uma pista do que você vai precisar fazer, do diagnóstico, e, eventualmente, a gente esquece, né, do geral, né, de integrar a percepção de que aquela pessoa ela é um organismo inteiro, né, e que a gente deixa de ser um pouco médico, eu acho, como oftalmologista, né? A gente deixa de se atualizar em relação às drogas sistêmicas, e isso pode ter algumas repercussões, e a ideia um pouco da aula é causar um pouquinho de desconforto da gente passar batido na hora que a gente vai perguntar para os nossos pacientes que outras doenças eles tratam, que medicações eles fazem uso, etc. É uma aula muito baseada em caso clínico, que torna mais prático e mais próximo da nossa realidade ali de consultório esse assunto. Então, vamos lá. Eu queria começar apresentando um caso, né, que acho que, apesar de não ser um caso meu, acho que talvez seja o caso mais emblemático da importância da gente poder ter cuidado em relação a essas informações. Então, aqui a gente tem um paciente de 76 anos que chegou no consultório desse colega com uma queixa de baixa visão dos dois olhos. Ele já havia sido referenciado para esse colega por ser um especialista de córnea, porque ele tinha, já num exame prévio de um outro colega, esse diagnóstico de um edema corneano bilateral. Então, é assim que esse paciente se apresentou nesse momento. Esse colega entendeu que não havia outra forma de conduzir, era um paciente com uma pressão normal, parecia ter uma distrofia endotelial, e indicou fazer um transplante. Qual não foi a surpresa dele quando ele fez o transplante de córnea, um transplante penetrante, quando ele encontrou no pós-operatório um edema semelhante àquele que ele observou antes de fazer a cirurgia na córnea transplantada. E aí ele foi pesquisar, né, e descobriu que esse paciente né, ele percebeu que uma das drogas que esse paciente fazia uso, que é a amantadina, era uma droga que poderia cursar com uma endotelite bilateral. A amantadina é uma droga utilizada para tratar o mal de Parkinson. Então, numa população que está envelhecendo como a nossa, a gente precisa começar a se familiarizar com essas formas de tratamento, né, de doenças que são cada vez mais prevalentes. Ainda mais uma droga que eventualmente possa ter uma repercussão oftalmológica tão importante quanto essa. Então, esse paciente fazia uso de amantadina, que tem essa função de estimular a liberação de dopamina, por isso mesmo ela é utilizada para tratar o mal de Parkinson, mas pode ser utilizada também como uma droga antiviral, inclusive na esclerose múltipla para melhoria da fadiga. Aqui são alguns estudos, né, mostrando tanto uma inflamação do endotélio quanto perda endotelial, que significa que se a gente demora para fazer essa correlação entre essa droga e esse efeito adverso, você pode ter um efeito que seja permanente, né, mas o que é importante é que se você suspender a droga a tempo, você reverte, né, esse quadro inflamatório. E foi o que foi feito, foi suspensa a amantadina com orientação e com o acompanhamento do clínico e do neuro que viam esse paciente, e aquele olho transplantado melhorou, e também melhorou o outro olho contralateral que estava na bica de ser operado também.
Então, esse é um caso em que essa é uma informação que, se a gente tivesse de antemão, tivesse tido um cuidado adicional ali na pesquisa, né, das possibilidades de efeitos adversos das drogas que aquele paciente utilizaria, a gente não teria culminado numa cirurgia, numa iatrogenia, tá certo? Então, aqui fica esse alerta, né, sobre essa droga especificamente, mas sobre o tema, sobre o assunto, né? E aqui a gente vai seguir falando um pouquinho, né, como é que a gente estabelece uma correlação entre uma droga e o seu efeito adverso. Obviamente que, se você tiver uma relação temporal, o cara tomou um remédio, no dia seguinte o cara está com a visão embaçada, você vai estabelecer essa relação. Mas nem sempre existe uma relação temporal fácil, né? E pode ser que exista uma coincidência temporal. Então, uma outra coisa importante na hora de você estabelecer se essa relação entre causa e efeito é uma relação de certeza, uma relação provável ou uma relação pouco provável, se você fizer a suspensão da droga, se desaparecem aqueles efeitos adversos. Tá? Além disso, é importante que no mecanismo de ação daquela droga, você possa conseguir estabelecer uma explicação de por que apareceram aqueles efeitos adversos. E tudo isso vai fazendo com que a gente possa, ao longo do tempo, conseguir definir melhor se essas relações são mais de certeza ou são mais prováveis ou menos prováveis. Tá? O problema é que uma droga, quando ela é lançada no mercado, ela já vem com uma série de eventos adversos previstos na bula, mas quando você aumenta o espectro de pessoas que vão utilizar a droga, outros eventos adversos podem surgir. E existe uma resistência que é óbvia, né, da indústria farmacêutica de acrescentar, né, eventos adversos no bulário daquela droga. E isso torna também difícil que você possa, uma vez uma droga liberada, conseguir definir e ter um estímulo para fazer trabalhos que correlacionem efeitos adversos com o uso de drogas. Então, a gente tem muitos relatos de caso, muitas sugestões de que determinados efeitos adversos estão associados com drogas, mas isso eventualmente não consta nem na bula daquela medicação. É uma questão complicada e complexa, né? Mas vamos lá, todos os casos que eu vou apresentar daqui para frente são casos do meu consultório. Portanto, a gente não está falando de um problema que é teórico e que ninguém vai lidar com ele. Tá? Se eu, que não sou referência de efeito adverso de droga, acabei tendo ao longo do tempo tantos pacientes, eu acho que quando eu passei a estudar mais o assunto, eu tenho certeza que antes disso eu passei batido várias vezes por eventos adversos que eu não identifiquei como sendo eventos adversos. Então, vamos falar sobre esses casos. Eu vou passar rapidamente, depois eu falo de cada um deles. Aqui é uma criança de 12 anos que chegou com essa nisocoria importante, não tinha história de uso de nenhuma medicação, etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse caso na frente. Uma outra menina, de, se não me engano, 17 anos, que teve uma perda súbita da visão dos dois olhos, tinha esse edema de conjuntiva bilateral. Um paciente de 33 anos que chegou com uma turvação da visão do olho esquerdo há 2 dias e tinha no exame fundoscópico essa alteração importante, né? Aparecia uma oclusão de veia central. Essa é uma senhora de 84 anos que chegou com uma queixa de diplopia, né? Fazia 1 mês mais ou menos do momento da consulta, tinha esse desvio pequeno, a gente vai falar sobre esse caso. Uma outra paciente jovem também com uma queixa de diplopia intermitente que acontecia só, curiosamente, quando ela dirigia, mas em outras situações ela não percebia. Um outro senhor que chegou lá na Santa Casa, um senhor com uma diplopia há 7 dias. Um rapaz que tinha, um jovem de 20 e poucos anos, que tinha uma queixa de um ardor importante dos 2 olhos. E essa é uma outra paciente com uma queixa de epífora há mais ou menos um ano do momento em que ela se apresentou no consultório. Então, todos esses pacientes são pacientes que tinham como causa mais provável, depois de feito o inquérito, o uso de alguma medicação de uso sistêmico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Esse é um caso recente. Essa menininha que tinha essa nisocoria, ela tinha a história de ter feito um passeio de barco com os pais e ela enjoa muito. E ela usou um adesivo de escopolamina que é utilizado para tratar enjoo, né? E é uma droga que tem uma ação sobre os receptores muscarínicos, é um inibidor dos receptores muscarínicos, parecido com uma atropina, e que causa dilatação. O que ela fez? Ela pôs o adesivo com a mão e, na sequência, ela esfregou os olhos.
E aí ela se apresentou com essa dilatação, uma dilatação persistente, dura vários dias, né? Então isso preocupou bastante os pais, me preocupou também num primeiro momento, porque eu não tinha histórico de nada que pudesse correlacionar com aquele evento, mas fica aí a dica de lembrar, né, de perguntar, às vezes até de outras possibilidades, que não exatamente as drogas, que a pessoa faz um uso sistêmico, né, mas um uso tópico, como nesse caso e tal, que podem eventualmente combinar com alguma alteração oftalmológica. Esse é um caso que eu acho bem clássico, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Uma paciente, como eu comentei, jovem, que chegou com uma baixa súbita da visão dos dois lados. Se não fosse por esse edema de conjuntiva, uma paciente jovem dizendo que não está enxergando dos dois olhos, você pensa em simulação muitas vezes. Mas essa paciente eu tinha visto há um ano do momento da consulta e ela é uma paciente hemétrope, quer dizer, e tinha um exame que não sugeria que ela pudesse ter alguma outra doença associada. Aí, perguntando um pouco melhor, né, fazendo o exame oftalmológico dela, ela tinha uma refração de -9 nos dois olhos. Com a correção, ela chegava a 20/20. E ao medir a pressão, porque ela tinha na biomicroscopia uma câmera bastante rasa, ela tinha 45 de pressão dos dois olhos e, curiosamente, sem edema de córnea associado. E ela contava a história de ter iniciado o uso do topiramato para tratar de uma enxaqueca fazia 10 dias do momento da consulta. O topiramato é um clássico para causar evento adverso pela gravidade desse evento. Quer dizer, o que ele parece provocar, né? Ele, antes de mais nada, só lembrando que ele é parte dessa classe de drogas que chama sulfonamidas, como são outras drogas, né? Sulfasalazina, o Bactrim, etc. O que parece que acontece, e curiosamente, depois de 3 a 14 dias do uso da medicação, é um aumento da permeabilidade dos vasos da coroide que faz com que você tenha uma efusão uveal e você joga todo aquele diafragma irido-cristaliniano para frente, dificultando a drenagem do humor aquoso, aumentando a pressão e causando a miopia. Esse deslocamento do cristalino provoca uma miopia aguda. Então, é uma característica muito peculiar, né? Bilateral, causa essas alterações todas que a gente comentou, como foi nesse caso especificamente, mas acho que o que é importante de conceito é que isso sempre vai acontecer com uma sensibilidade daquele indivíduo àquela droga. Então, se o cara usa topiramato há 1 ano, ele não vai ter esse efeito adverso. Então, sempre acontece de 3 a 14 dias, alguns estudos sugerem, mas até 1 mês você pode ter a preocupação de que, eventualmente, isso possa vir a acontecer. O importante também é que, você, uma vez estabelecido essa correlação, você suspendendo a droga, ela vai melhorar desses eventos adversos, e essa menina, depois de 1 dia, ela acabou melhorando. Mais um cuidado é o seguinte: você não deve tratar o efeito adverso do topiramato, esse glaucoma agudo, como um glaucoma agudo de ângulo fechado, no sentido de você não deve usar um colírio que faça uma dilatação, por exemplo, ou uma pilocarpina. Por quê? Porque a pilocarpina vai jogar mais ainda o diafragma irido-cristaliniano para frente e piorar esse bloqueio, tá bom? Então, você tem que tratar com os hipotensores, eventualmente fazer uma medicação endovenosa para poder controlar até que haja um washout dessa droga do sistêmica, né? Então, aqui uma foto mais de detalhe. A gente suspendeu a droga e, como eu comentei, ela melhorou do quadro. E eu trouxe esse outro caso junto com esse, só porque tem a ver. Uma paciente de 28 anos, que tinha uma baixa de visão há algumas horas, súbita. Ela não tinha histórico oftalmológico, não usava óculos, e ela tinha um exame anterior, de 1 ano atrás, também de -1. Um exame relativamente inocente, mas que não justificava a queixa que ela tinha. Ela chegou com uma queixa de baixa visão súbita também dos dois olhos, com 20/400, e uma refração com uma miopia também alta, né, que não era compatível com aquele exame anterior. E ela tinha de histórico o uso de hidroclorotiazida para tratamento de hipertensão. E a hidroclorotiazida também é parte dessa classe de sulfonamidas, por isso que eu incluí esse caso dentro desse conjunto aí. Então, a hidroclorotiazida é um diurético que pode provocar o mesmo efeito do topiramato, talvez não com a mesma intensidade. Essa é uma paciente que teve um quadro um pouco mais frustro, né? Ela teve um deslocamento do diafragma, mas sem uma hipertensão tão severa,
mais uma vez suspendida a droga, depois de 5 dias ela melhorou daquele desconforto. Aqui um artigo falando sobre a relação da hidroclorotiazida e dessa efusão uveal, provocando sintomas parecidos com o do topiramato. Então aqui só para citar drogas que podem ter essa mesma repercussão: Bactrim, sulfasalazina, hidroclorotiazida e o próprio topiramato. Esse outro paciente que a gente comentou, um paciente de 33 anos, com uma baixa visão do olho esquerdo, fazia 2 dias. Ele tinha, na história dele, uma referência de que ele fazia uso dessas drogas para tratar disfunção erétil, né? Não sei se era Cialis ou uma outra. E ele vinha fazendo um uso bastante intensivo, porque tinha se separado e estava namorando e estava super animado e tal, e fazia um uso diário e de uma quantidade de drogas relativamente grande, uma quantidade em miligramas maior do que a normalmente indicada. E a gente sabe que existe uma associação do uso dessas drogas para disfunção erétil com alterações vasculares, né? Tanto que se você tiver um idoso que faz uso de uma dessas drogas e tiver uma oclusão, uma história de oclusão de um dos olhos, uma oclusão venosa ou uma oclusão de ramo, é recomendado que ele não faça a utilização dessa medicação de uso contínuo para evitar que isso possa se repetir no outro olho. Ainda dentro desse mesmo conjunto de casos, esse é um senhor de 70 anos que chegou com uma história de neurite óptica isquêmica no olho direito em 2011 e um outro episódio que se repetiu em 2014. E ele tinha referido que ele começou a utilizar uma droga para disfunção erétil exatamente em 2011. Na época não foi feita essa correlação, não foi suspensa a droga, e ele acabou evoluindo com uma neurite óptica isquêmica, que é uma outra alteração vascular potencialmente associada com o uso dessas drogas e que a gente tem que também lembrar, tá bom? Então ele acabou evoluindo com essa sequela aqui no exame que a gente observa no campo visual bilateral dele. Então, aqui são artigos falando dessa possível correlação, né? Ela é parcialmente dose dependente, né? Como são algumas outras alterações do Viagra e do Cialis, como, por exemplo, você vê as coisas azuladas. Eu nunca vi, mas é descrito, jovens que fazem uso recreativo desse tipo de medicação chegarem reclamando que estão observando as coisas com uma coloração azulada. Então, lembrar que esse é um efeito adverso que está muito ligado à quantidade de medicação que foi ingerida. É uma correlação de certeza, e essas outras correlações de neurite óptica isquêmica é uma correlação possível, porque tem vários casos descritos já. Então, como eu comentei, se existir algum histórico pregresso de neurite óptica isquêmica, essa é uma droga contraindicada. Aquela outra paciente que eu comentei, que chegou com uma queixa de diplopia, uma senhora de 84 anos, tinha uma diplopia há 30 dias, tinha a CTzinha em frente, diminuiu um pouquinho nas lateroversões. Ela tinha, de histórico, teve uma cirurgia de catarata havia 2 anos do momento da queixa, tinha hipercolesterolemia, estava acompanhando com o clínico e tinha começado a usar estatina, fazia mais ou menos 30 dias do momento da consulta. A ressonância e a tomo são normais, é importante nesses quadros de estrabismos adquiridos com diplopia a gente afastar causas neurológicas, ela não tinha nenhuma, os exames eram normais, e existe uma associação, então, das estatinas com quadros de diplopia, por causa de, talvez, uma miosite da musculatura extraocular. Isso também depende, claro, de uma sensibilidade individual, não é algo muito frequente, mas os americanos têm um órgão que recebe informações voluntárias de médicos oftalmologistas sobre possíveis associações de alterações oftalmológicas com drogas de uso sistêmico. E essa era uma das drogas que mais frequentemente era associada com diplopia. Tá? Então, com essa possibilidade, eu fui discutir com o clínico e a gente suspendeu a estatina e depois de pouquíssimo tempo, em 1 mês, ela desapareceu essa diplopia e eu vejo essa paciente desde então no consultório e ela não voltou nem a usar estatina e nem a ter diplopia. Esse é esse conjunto de relatos de casos desse órgão americano que foi publicado na Ophthalmology, com 256 relatos de diplopia associados com o uso de estatinas. Então, lembrar dessa possibilidade, né? A gente tem hoje em dia, como a gente comentou antes, uma população que está cada vez mais envelhecendo, então a gente vai ter que ficar cada vez mais antenado
com o uso dessas drogas sistêmicas, que são usadas de forma, às vezes, preventiva e de forma crônica e contínua, né, com esses possíveis efeitos adversos. Ainda na área do estrabismo, né, estou puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, existe nesse conjunto de relatos, nesse órgão americano também, uma relação de diplopia com o uso de dessa classe de antibiótico, que são as quinolonas. As quinolonas podem causar, a gente sabe, tendinite, ruptura de tendão. Então, a hipótese dessas diplopias associadas com o uso das quinolonas é que você teria uma tendinite desses músculos extraoculares. Esse era um paciente que estava internado no hospital, me chamaram para acompanhar uma diplopia que começou durante a internação, e ele estava tratando uma pneumonia com uma quinolona de quinta geração. Eu falei que existia essa possibilidade, como era algo que ia ser transitório, quando ele terminou de usar esse antibiótico, desapareceu a diplopia e estava tratado o caso. Mas foi interessante fazer o diagnóstico para que não fosse feito os exames desnecessariamente, ou que ele ficasse ansioso. Existia uma possibilidade real de que aquilo pudesse melhorar de uma forma relativamente simples. Essa classe de antibióticos a gente ainda usa muito no Brasil, e nos Estados Unidos isso é quase proscrito, se reserva para muito poucos casos, que quase 40% dos pacientes que usam esses antibióticos, que são as quinolonas, tem algum tipo de efeito adverso. Como eu falei, melhorou a diplopia. Essa é aquela paciente que eu comentei que tinha uma diplopia que ela notava quando ela estava dirigindo, né? E ela tinha, curiosamente, deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo aqui, vocês vão poder observar aí. Ela olhando aqui para o lado esquerdo, vocês veem que o olho vem de dentro para fora, então ela tinha um ET quando ela olhava para a esquerda, tá bom? Agora olhem, pasmem, quando ela olhava em frente, ela vinha de fora para dentro. Então ela tinha um tipo de estrabismo quando ela olhava para um lado, um outro tipo que não tem nada a ver quando ela olhava em frente. Eu falei, meu, curiosamente, assim, por coincidência, eu tinha acabado há não muito tempo eu tinha escutado uma descrição de um caso de um tipo de efeito adverso que é associado com irradiação para tratamento de tumores intracranianos, que chama neuromiotonia. Quer dizer, você quando irradia o cérebro para tratar um tumor, você pode, no trajeto, né, causar desmielinização de um nervo. Então, no caso, ela tinha um tumor cerebral que foi tratado há mais ou menos 3 anos do momento em que ela chegou no consultório. Ela tinha essa queixa mais ou menos uns 2, então ela teve 1 ano de tratamento, e só depois de 1 ano é que ela começou a ter essa repercussão e essa queixa muito peculiar, né, desse tipo de estrabismo. O que acontece é que, como o nervo está desmielinizado, a contração do músculo ela demora, e o relaxamento demora também. Então, quando ela olha para fora, com aquele olho, ele demora para se contrair. Então, começa com o ET e depois o olho vai. Quando ela vai olhar em frente, que o retrolateral tem que relaxar, ele não relaxa. E aí ela faz uma XT. Então, assim, é um caso super peculiar, né? Mas é um caso associado com tratamento sistêmico, com uma história pregressa, que se você não fosse atrás, ela passou com trocentos médicos, ninguém sabia do que se tratava. E aí, eu também, o fato de eu fazer o diagnóstico, nesse caso, não significava que eu podia tratar, o nervo estava desmielinizado, eu não tinha mais o que fazer. Mas sabendo a origem do problema, eu falei para ela, olha, você tem que girar a cabeça quando você estiver dirigindo, para olhar para o espelhinho da esquerda e não olhar não mudar os olhos na direção do espelho. Se você fizer isso, você vai causar essa lentidão da contração do reto lateral, e você, quando olhar em frente, vai começar a ver duplo em frente. Então ela passava a girar a cabeça para olhar para o espelhinho, e eu resolvi, pelo menos, a queixa dela, que era uma diplopia naquela circunstância, e ela ficou feliz de saber o que ela tinha, mesmo que a gente não tivesse uma forma de tratar e resolver o problema de forma definitiva. Então, a neuromiotonia, como a gente comentou, está associado com tratamento de radiação, né, com tumores intracranianos. Esse é um outro paciente que chegou na Santa Casa também, uma história é um paciente com uma diplopia que tinha mais ou menos 1 semana de história. Ele tinha um pequeno desvio, aqui não dá para perceber muito bem, mas uma ETzinha do olho direito. Ele tinha uma visão normal, tinha uma refratometria inocente, e ele tinha ST de 15 em frente. Na história dele, ele tinha um câncer de próstata que ele estava desmamando o uso da metadona para tratamento da dor.
Eu falei, pô, será que tem alguma coisa a ver? Quando eu fui atrás da literatura, a metadona é uma droga que é utilizada para tratamento de dependentes, né, com heroína, porque você consegue fazer um desmame, ela é uma droga com menos efeitos adversos e tudo isso, com menos alucinação, etc. E ela é utilizada frequentemente para tratar dor. E quando você está fazendo o desmame da droga, ela gera inicialmente uma ET, e depois uma XT, e depois o cara fica em orto. Pô, quando eu ia imaginar esse tipo de situação? O fato é que depois de esse desmame ter progredido mais um pouquinho, ele melhorou do desvio dele e ficou como uma possibilidade, né, essa associação, né, do desmame da metadona com esse tipo de estrabismo, tá bom? Então aqui são alguns artigos comentando sobre isso. E vamos passar para o caso seguinte, que é esse paciente de 18 anos, que tinha na história dele o uso do Ralcutane há 8 meses para tratar acne. Tá? O Ralcutane, a gente sabe, causa um ressecamento, né, geral, mas também ocular. Né? Você tem uma ação que acaba repercutindo então sobre o BUT. São pacientes que reclamam de olho seco durante quase todo o período de tratamento, e era o caso desse paciente. Essa é uma queixa simples, mas é uma queixa que a gente podia orientar ele um tratamento que perdurasse durante o tratamento sistêmico que ele estava fazendo, e que depois a gente sabe que aquilo tenderia a melhorar. Mas o que eu acho importante sobre o Ralcutane? O Ralcutane é uma droga que pode causar um outro efeito adverso oftalmológico que é mais importante, que é o pseudotumor, que é uma hipertensão intracraniana benigna, com borramento do disco e tudo isso. Então, não é o caso desse paciente, mas isso acontece também com uma outra droga, que são as tetraciclinas. Então, se você frequentemente usa tetraciclina para tratar acne e, além de tudo, você associa o Ralcutane, você está usando duas drogas que vão ter os seus efeitos adversos potencializados. Então, você tem que ficar muito preocupado em examinar esses pacientes fazendo um fundo de olho para checar sinais de hipertensão intracraniana benigna, como o borramento do disco. Tá bom? É importante, então, lembrar dessa associação. Tá bom? Como eu estou explicando aqui, potencializa o efeito uma droga em relação à outra. Essa é aquela outra paciente que também passou no consultório, de 25 anos. Na história dela, ela tinha uma epífora, né, super importante dos dois olhos, e ela tinha uma história de uma tiroidectomia havia 2 anos e depois uma radioiodoterapia. O iodo radioativo, ele causa uma canaliculite, que pode levar a uma oclusão, uma obstrução das vias lacrimais. Então, isso acontece numa frequência bastante grande e acontece algum tempo depois da radioterapia. Então, são queixas e são eventos adversos que não estão temporalmente muito próximos do momento do uso daquela medicação, daquele tratamento. Então, aqui é um artigo mostrando que de 17 pacientes que tiveram uma obstrução de vias lacrimais pelo uso pela radioterapia, esse artigo estabelece uma quantidade de mais ou menos quase 20% dos pacientes que fazem radioterapia evoluindo com uma epífora secundária por oclusão das vias lacrimais. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que lembrar, tá bom? É uma queixa que pode passar desapercebida, a gente pode tratar de uma série de outras coisas que não vão repercutir e a causa tá aí. Aqui, se vocês me permitirem, Renato, se eu ainda tenho tempo, eu trouxe algumas coisas que eu acho importantes sobre coisas que a gente já conhece. Então, por exemplo, cloroquina. Tá? Essa é uma paciente de 65 anos que fazia uso de cloroquina, ela perdeu um pouco do segmento quando ela voltou em junho de 2010, ela chegou aqui já com uma lesão no campo 10-2 dela, mesmo suspensa a cloroquina, essa lesão acabou ainda evoluindo mais um pouquinho, com comprometimento ainda um pouquinho maior em relação ao campo dela. Eu já fazia uso há quase 15 anos de cloroquina. O que eu acho importante falar sobre a cloroquina é que tem esse estudo americano, um estudo populacional, que observou que o campo 10-2, que a gente frequentemente usa para acompanhar casos de pacientes que já fazem uso de cloroquina há mais de 5 anos, que tem uma dose acumulada alta, tem alguns pacientes que
a lesão não é central, ela é paracentral. Então, você fica fazendo 10-2 e não pega aquela lesão que está acontecendo adjacente à área que você está investigando. E eles observaram que isso acontece 90% daqueles que tinham esse tipo de lesão paracentral eram asiáticos. Então, em relação à cloroquina, usuários asiáticos devem fazer, além do 10-2, o 24-2 para pegar lesões que são um pouco mais periféricas. Tá? Eu acho que essa é uma curiosidade sobre um assunto que a gente acha que a gente já sabe muito e, eventualmente, surge alguma novidade como essa. Uma outra coisa importante é que o OCT passou a ser uma ferramenta importantíssima no controle do uso da cloroquina. Então, aqui, uma autofluorescência mostrando, nessa última figura D, aqui, essas lesões que são paracentrais, né? Aqui na figura acima à direita, uma lesão mais típica, bem próximo da fóvea, e aqui abaixo à direita também uma lesão como essa que eles passaram a descrever aí, que é mais comum nos asiáticos. No OCT, o que a gente vê é uma interrupção da camada de fotorreceptores, como a gente vê aqui onde a seta está apontando, tá bom? Esse é o sinal que a gente deve procurar, e essa é uma imagem correspondente àquela área que a gente viu na autofluorescência lá, tá bom? Então, essas são as recomendações, né, da gente utilizar campos não só o 10-2, mas o 24-2 também para o controle desses pacientes. Essa aqui é uma outra situação clássica de uso de drogas sistêmicas, né? Então, é importante, né, lembrar dessas córneas verticilatas. Eu trouxe esse caso porque essas drogas que tratam arritmia, elas são as únicas drogas dessa classe. Então, quando você vê um paciente com esse tipo de pigmento na córnea, né, isso não causa geralmente baixa da acuidade visual, não é motivo para você suspender. Mas elas podem causar uma neuropatia, que acontece bem no início do uso da medicação. Então, já raramente um paciente que chega com uma córnea verticillata pode ter esse outro fenômeno vascular associado com o uso desses antiarrítmicos, tá bom? E aqui é um quadro geral, né, só para mostrar que não existe uma área da oftalmologia que não escape de um possível efeito adverso associado com drogas. Eu tenho vários outros casos, mas como é uma coisa extensa e meio densa, né, a gente pode deixar isso para uma outra oportunidade aí, mas eu fico aberto às perguntas. A gente deve considerar os eventos adversos em relação à sua gravidade, em relação à frequência do uso da droga. Então, a gente comentou aqui sobre eventos adversos de drogas que quase todo mundo vai passar a usar em algum momento, uma estatina, o uso do Viagra, que é uma coisa que a gente não pergunta numa consulta por um certo constrangimento. De repente, dependendo da circunstância, isso passa a ser mais importante, né? Drogas como o etambutol, a gente não comentou sobre elas, mas que podem causar uma neurite gravíssima e, inclusive, levar à cegueira bilateral. Tuberculose é uma doença prevalente e epidêmica no nosso país, então a gente saber se essa pessoa fez um tratamento com esquema tríplice, né, fazer um exame inicial e depois fazer um exame ao longo do tratamento com essa droga é uma das recomendações que se tem. Enfim, eu fico aberto aqui a perguntas, eu sei que é um assunto extenso, eu provavelmente não vou saber responder a todas, mas eu queria agradecer mais uma vez ao Renato a oportunidade, que fique o alerta aqui para que a gente tenha um mínimo de desconforto na hora de perguntar para os nossos pacientes que tipo de medicações eles fazem uso e acreditar que, de verdade, elas podem ser importantes, esse inquérito pode ser importante nessa investigação oftalmológica, né? Renato, obrigado mais uma vez. Não, tá ótimo, Ronaldo. Foi uma excelente abordagem geral, acho que muito contribuiu para o nosso conhecimento dos medicamentos, e é que você falou, frente a uma queixa que não tem muita explicação, de um lado você tem que procurar essas drogas, foi uma excelente lembrança, né? Depois vamos deixar as perguntas para o Ronaldo na sequência, e vamos chamar agora o nosso outro convidado de hoje, Luiz Eduardo Carvalho, meu amigo Ado, se formou comigo na Medicina ABC, que fez o mestrado e doutorado também, Unifesp, USP, e é o chefe do estrabismo da Santa Casa. Tá aí, você tá aí, Ado? Tá a postos? Estou por aqui, sim. Muito bom. Primeiro, muito feliz de acompanhar o curso aí de Medicina Integrativa.
Eu acompanhei desde a fase introdutória, acho que é um curso que me abriu as portas para várias opções e que, ao longo desse período, que já não é pequeno, né? Na verdade, o curso, lá da fase inicial, a gente está aí, sei lá, acho que com quase 2 meses e pouco de curso. Hoje é a 20ª aula, Adolfo, 20ª aula hoje. 20ª, é isso aí. Então, eu imagino que... Olha essa câmera só. Oi, deixa eu só abrir aqui. Abriu minha câmera? Não. Ainda não. Não, então espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entro e saio. Aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu voltei. Entrou ou não? Ainda não, Adolfo. Que estranho. Tá ok, mas o vídeo... Deixa eu ver. O que pode ser? Pô, não está entrando, né? Não está entrando, né? Não está entrando, não. Que estranho, eu estava com a câmera ligada até agora há pouco. Acho que eu vou sair e vou entrar na reunião. Vamos ver se é isso. Tá bom, pode ser. Então, enquanto isso, dá para a gente responder uma perguntinha, viu, Ronaldo? Tá postos aí, né? Tem só uma perguntinha que foi colocada aqui, que acho que vale a pena você comentar já, que é a primeira, pelo menos, depois a gente vai às outras, né? Se é possível nos passar o site do governo americano que informa os efeitos adversos de reclamações de medicações sistêmicas que podem refletir nos olhos. Tem aí fácil, Ronaldo? Putz, eu vou procurar aqui, eu devo ter sim. Você falou, Se eu não achar agora, dando uma fuçada na minha aula, eu passo para você e depois você compartilha. Legal. Então, uma outra perguntinha, enquanto o Ado não entra, deixa eu ver aqui. Já teve algum caso de diplopia para o Rivotril? Sim, achei super legal a pergunta, porque já tive, sim. E isso tá descrito na bula, inclusive, né? Então, eu não sei exatamente qual é o mecanismo, mas não é incomum também. E existe uma relação entre... não é uma coisa dose dependente, até onde eu vi descrito. Quer dizer, a pessoa tem uma sensibilidade mesmo a ter esse tipo de manifestação com o uso do Rivotril. E melhora. Quer dizer, uma vez que você passou o efeito da droga, aquilo desaparece, né? Eu acho que é alguma coisa talvez um pouco parecido com aquela diplopia que você tem quando você bebe, sabe? Você relaxa um pouquinho a musculatura e você começa a ver a imagem duplicada por um mecanismo que eu acho que é semelhante, assim. Mas foi bem lembrado. Mais uma, então, enquanto o Adão chega. O Rodrigo colocou aqui, tem observado no consultório que indivíduos portadores de marca-passo apresentam escavações simétricas e significativas com boa CFNR, né? Existe esta possível correlação na literatura médica? Olha, Rodrigo, não sei, para ser bem honesto, assim, eu não conheço, né? É possível que sejam pacientes que, por terem marca-passo, já façam uso de alguma dessas drogas antiarrítmicas que a gente comentou, né? E sobre elas, os efeitos que a gente mais menciona são aquelas impregnações na córnea que são benignas, não precisam implicar na suspensão da medicação, e de forma mais rara, eu acho que é 1 a 2% dos pacientes que usam esses antiarrítmicos podem ter esses fenômenos vasculares na retina, uma neuritiótica isquêmica, etc. Então, pode ser que uma escavação aumentada pudesse ser secundária a uma neurite ótica isquêmica pregressa por conta do uso dessa medicação, mas aí a gente está especulando muito, né? O ideal era que estabelecesse uma correlação mais temporal entre o início do uso da medicação e o aparecimento de uma alteração como essa. Então, de forma geral, para dar um lembrete para a turma, pensar principalmente em quais medicações as mais comuns que dão algum tipo de efeito colateral ocular.
Ronaldo, para a gente lembrar que os Olha, principais. eu acho que o que sai do lugar comum, tirando aquelas que todos nós estamos mais antenados, né? Se o cara faz uso de corticoides, se o cara faz uso de cloroquina, né? Se o cara é lembrar dessas sulfonamidas que a gente comentou, então lembrar que hidroclorotiazida, que é usado para hipertensão, ela pode estar associada com isso. O topiramato é uma droga complicada, porque ele é utilizado para emagrecer. Então, muitas mulheres não informam espontaneamente o uso dessa medicação, porque como ela é off-label, existe uma certa vergonha de você usar uma droga que é prescrita adequadamente. Então, às vezes, cabe a gente fuçar um pouco mais, se a gente achar que existe uma relação ali que está muito estranha, né? Nesse inquérito. A mesma coisa vale para as drogas como Cialis e Viagra, que é uma coisa que você não pergunta no consultório oftalmológico, né? Talvez no consultório urológico. Mas se o cara chega lá com uma aneuritoque isquêmica, um idoso, mesmo um jovem que faz um uso recreativo, com alguma alteração que você acha muito fora do padrão para aquela idade, a gente tem que lembrar também, né? A quantidade, Renato, é gigantesca, cara. Acho que a gente tem que ter esse desconforto e, eventualmente, quando a gente tem acesso à internet, dá uma fuçada, né? Ver, pô, tem alguma relação, tem alguma coisa descrita nessa nova medicação, tem esses imunobiológicos todos que a gente está vendo sendo utilizados cada vez com mais frequência, né? Cada vez a gente usa mais drogas para controle do colesterol, do açúcar. Eu acho que a gente é um assunto com o qual a gente vai se deparar cada vez mais, eu tenho certeza disso, né? Infelizmente ou felizmente e tal. Mas esses casos todos que eu mostrei são casos meus. Ninguém fica mandando caso para mim porque tem efeito adverso, cara. Então, assim, tenho certeza que todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com algumas dessas situações que eu descrevi aí. E até por falar nisso, alguém da turma que tem algum caso queira compartilhar, algum caso que acha interessante colocar para a gente enquanto o Aldo está voltando aqui? Estou chegando, viu, Renato? Só um minuto, vou mudar de computador. Tá. Ninguém com casos assim, interações medicamentosas, queira comentar com a gente? Ao menos que lembre, né? De bate-pronto. Renato, quer que eu compartilhe aqui? Eu tenho no meu, está aberto meu PowerPoint de caso aqui. Por favor, Mauro, por favor. Tá. Apareceu aí? Apareceu. Essa aula é incrível, né? Porque realmente cada semana a gente vai aprendendo novas coisas, né? E todo mundo tem uma história em comum para contar sobre isso. E depois, se der tempo, eu conto o meu primeiro caso com topiramato, que na verdade a paciente faleceu pelo uso do topiramato, mas a gente vai chegar lá. Esse é um caso que nós apresentamos alguns anos atrás, que é o primeiro caso é do meu consultório, uma paciente que eu já acompanhava há um bom tempo, uma paciente completamente normal. Então, desculpa que o caso está em inglês, porque quando nós divulgamos esse caso, tinham pouquíssimos casos na literatura, e isso aqui a gente acabou apresentando numa reunião lá no Bascom Palmer. Era uma senhora de 70 anos de idade, não é, que voltou para uma consulta no consultório. O que ela tinha de incomum era sentir fotofobia, uma intolerância à luz, e uma coisa que durava pouco tempo, era bem agudo. E acuidade visual 20/20 nos dois olhos, e quando você olhava a paciente dessa forma, você não percebia nada, mas quando você fazia uma retroiluminação, apresentava essa alteração na íris. Essa paciente, como eu disse, eu acompanhei por anos, e ela nunca teve nenhuma alteração, a não ser uma presbiopia. Quando eu vi esse caso, eu imaginei o seguinte: bom, deve
mais provável, está tendo algum atrito que eu não tenha identificado, porque os olhos são azuis, eu posso não ter percebido isso durante o exame, né? É uma coisa que poderia acontecer. E vocês veem que o quadro é um quadro muito difuso, bilateral, e discuti esse caso na época com a Kira, inclusive, né? A Kira, vamos ver um caso que eu nunca vi, talvez uma dispersão aí que eu não estou percebendo, um paciente com, sei lá, pseudodesfoliação, coisa parecida. E ele examinou junto comigo e a sugestão dele, olha, eu acho que você tem que fazer uma faco nesse paciente. E realmente, como é um paciente que tinha muito tempo de acompanhamento comigo, eu sugeri que ela fizesse, eu expliquei o problema que ela tinha, mostrei as imagens, e que se fosse um atrito, eu teria que, até porque ela tinha algum depósito no ângulo, se fosse um atrito, a forma de você resolver o atrito provavelmente seria a retirada do cristalino. Muito bem, marquei a cirurgia. Na véspera da cirurgia, eu comentei sobre esse caso com a Heloísa Nascimento. E ela comentou, olha, doutor Mauro, eu estava numa reunião do Grupo Internacional de Úvea nesta semana e eles mostraram casos semelhantes a esse. Você vê aqui imagens, não é? E se você olhar bem o cristalino, ela tem uma imagem de pseudodesfoliação. Parece, não típica, mas você vê um dos anéis de pseudodesfoliação na imagem da direita, não é? Muito bem, na mesma semana, eu vi um outro paciente, só que nesse caso ele já apresentava uma atrofia com uma discoria, não é? E qual foi a nossa surpresa quando a gente viu que os dois pacientes tinham internação 2 ou 3 semanas antes do início da fotofobia para uso de Avalox, moxifloxacina oral, muito utilizada para tratamento de infecção de trato respiratório, eventualmente infecção urinária. E os casos da literatura descritos, tem um artigo da Turquia, por exemplo, que descrevem isso, mostrando também com o uso do Avalox. Então, é uma situação que a gente nunca tinha visto, não havia sinais de inflamação, e não conseguimos entender o mecanismo de lesão na íris. Eu vi o Ronaldo comentando a questão das quinolonas, né? Realmente existe muito descrição dessas situações de efeitos colaterais de drogas adversas, né? Em inglês é o ADR, né? E que só o problema nos Estados Unidos é que a quinolona é usada na cultura, na criação de frango. E os frangos todos tomam ciprofloxacina. E a quantidade de quinolona que os americanos comem é muito grande. Então, mesmo que os médicos não prescrevam, eles acabam ingerindo uma grande quantidade de quinolonas, né? Eu queria lembrar que realmente é difícil e que talvez, Ronaldo, na sua apresentação fosse interessante. Esse caso eu até posso compartilhar com você, porque é muito educativa essa sua aula, mas hoje o que eu mais vejo no consultório são complicações de quimioterapia, que as novas drogas quimioterápicas, elas agridem a retina de uma forma impressionante, com lesões viteliformes que comprometem a acuidade visual e que parecem verdadeiras síndromes paraneoplásicas. Então, às vezes seria interessante você agregar aí, como você falou no final, os imunobiológicos, né, porque eles estão trazendo uma nova diversidade de lesões. O último caso que eu tive, faz menos de um mês, paciente com câncer de pâncreas, e quando eu comentei inclusive com neurites,
neurites bilaterais. Edna pode até comentar alguma coisa sobre isso no caso dos imunobiológicos. E quando eu comentei com o oncologista, ele falou o seguinte, olha, só esse ano nós vamos usar aqui no Sírio 20 novos imunobiológicos. Eu não tenho a menor noção do que esses imunobiológicos vão causar, além de me ajudar no controle do câncer. Então, realmente, um problema de uma magnitude muito grande para você dominar com segurança. E a sugestão é essa, você anotar os medicamentos que os pacientes usam e, eventualmente, caso você não ache nenhuma lesão, no final do dia, você ir na literatura, ir na internet, procurar se existe descrição fora dos clássicos. E eu sugiro que vocês façam isso em uveites para esclarecer, neurites para esclarecer, olho seco, essas miopizações que a gente tem visto por aí. Então, é realmente uma situação complexa e que exige, da nossa parte, bastante iniciativa, no sentido de identificar esses eventuais problemas. Perfeito, Mauro. Obrigado. Foi muito didático, muito útil mesmo. Acho que sim, temos que acrescentar. Essa aula ela fica maior a cada vez que eu apresento ela, porque sempre tem alguém que a comenta sobre mais alguma coisa. E eu acho que esse é um caminho sem fim, né? E um outro fator de complexidade sobre esse assunto é que quando você junta duas drogas, elas podem produzir um outro conjunto de eventos adversos pela associação entre elas, né? Como a gente comentou das tetraciclinas com o Ralcutane, mas existem inúmeras outras associações cujos efeitos a gente até desconhece. O que eu procuro sempre comentar, e acho que você também está reforçando isso, é que a gente precisa se apropriar um pouco mais do nosso inquérito. A gente tende a fazer um questionamento muito raso sobre o que o paciente faz e trata de forma sistêmica, e por vezes isso vai nos ajudar bastante em relação à nossa investigação aí. Mas muito bom. Obrigado aí, Mauro. Depois o Mauro volta com o caso que ele comentou do tupiramato, né? Depois ele volta no final. E assim, eu só para rapidamente comentar, o frango é sempre meio complicado, um alimento complicado de se consumir, de modo geral. Então, quem gosta de frango, quem quer consumir frango, a gente sempre orienta de marcas selecionadas. A Corinha é uma marca boa, né? Porque realmente é muito hormônio, muito antibiótico nos frangos, de modo geral. E a parte dos quimioterápicos, se vocês quiserem mais para frente, pode marcar uma aula de oncologia integrativa, que realmente os medicamentos são bastante fortes e causam problemas em vários órgãos também, de tal forma que na oncologia integrativa se tende a prescrever poucos quimioterápicos e passar para outros tipos de medicamentos, mas isso é outro tema, né? O tema de hoje, então, agora voltando para o Ado, agora... mais um bonitinho aqui na mesa. Acho que agora você está me vendo, né? Ou não? Agora sim, tá. agora sim. Então, pra gente ver, pensando tempo aí para a gente ver, viu? O prazer é meu. Na verdade, dois santistas aí, né? Você e o Mauro Campos, com o alvinegro mais praiano, né? Bom, dentro dessa linha de pensamento, primeiro eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela compartilhada. Acho que sim, né? Isso. Então, essa paciente é uma paciente que vai meio na linha do que foi apresentado aí por vocês ao longo desse período todo, e agora pelo Ronaldo e também pelo que o Mauro acabou de falar. É uma mulher de 45 anos, natural e procedente de São Paulo, que acabou me procurando porque ela apresentava uma cefaleia frontal e parietal. Ela relatava que isso era de moderado a alta intensidade e que piorava com a movimentação da cabeça, e isso tinha início aí há uns 4 meses, né? O que eu pude perceber logo na primeira observação é que ela tinha uma preocupação muito grande com peso. Eu nunca vi, não tinha tido essa experiência, o paciente chegar para mim e falar que tinha um IMC de 31, eu fiquei meio surpreso, eu falei, pô, deixa eu fazer esse cálculo para ver se de fato é verdade, a continha está aqui.
é o peso dividido pelo quadrado da altura, né? E vinha contando também que era uma paciente tabagista, né? Eu fiz o exame, achei que ela estava enxergando bem, apesar dos 45 anos, era hemétrope, uma presbita inicial. Pressão, ela falou de dor de cabeça, eu medi a pressão, naquela ocasião ela estava com 13 milímetros de mercúrio em ambos os olhos, uma paquimetria, na verdade, uma córnea grossa, espessa, embora a biomicroscopia dela fosse normal. E o que eu encontrei que poderia justificar é que, pesquisando melhor, e isso é uma coisa que vale a pena a gente tentar fazer com os pacientes, é tentar entender exatamente qual é a queixa. Quando eles falam, às vezes, de embaçamento visual, não necessariamente eles estão vendo embaçados. Essa paciente, por exemplo, tinha 20/20. O que ela estava, na verdade, desconfortada é que ela tinha uma visão dupla quando ela olhava para longe. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um filtrozinho vermelho na frente de um dos olhos, ela identificou que a visão dupla era uma visão dupla típica da esotropia, né, que é aquela diplopia homônima. Aí eu fui medir, fiz um Prismacover, ela estava com uma pequena esotropia e uma biomicroscopia normal. E aqui, na verdade, eu acabei... Aqui. Esse daqui é o fundo de olho dela, esse que está na tela. E era um disco, na verdade, demasiado e um edema importante. Bom, eu entrei em contato com uma colega que é neurologista e a minha hipótese inicial seria de uma hipertensão intracraniana primária benigna, né? O nosso antigo pseudotumor cerebral, e ela acabou sendo avaliada e, para minha surpresa, ela foi submetida a uma avaliação e uma angiorressonância, a colega acabou pedindo, e foi identificado uma trombose do seio sagital, que não é uma coisa muito incomum nesses pacientes. Boa parte das vezes, a gente tem uma associação de um quadro tromboembólico e que está associado a um aumento da pressão intracraniana. Embora a gente possa ver aqui, esse é o lado original, ela estivesse aqui no limite, né? A gente tem como hipertensão 20 centímetros de água, na verdade, é o limite da normalidade. Entre 20 e 25, a gente tem um quadro borderline, e a partir de 25, certamente, a gente tem um número aumentado. Quando a gente fala de crianças, eventualmente, esse número, ou jovens adolescentes, né, que é relativamente comum, a gente está tendo uma epidemia de sobrepeso, né, e principalmente as meninas, que acabam sendo aquelas gordinhas que vão no consultório, elas podem ter uma pressão mais alta e isso não significa necessariamente hipertensão intracraniana, né? Uma outra coisa que eu fiz depois disso, ela voltou e ela acabou me contando, eu medi novamente a visão, que ela tinha feito uso de acetazolamida, topiramato e Marevan. Então, na verdade, a acetazolamida, tudo bem, é um tratamento clássico que a gente usa. O topiramato, ela tinha usado por 2 motivos. Um, que eu descobri anteriormente, que é esse que eu não me lembro quem que citou, acho que foi o Ronaldo, que as pessoas usam muito isso para perder peso. E o topiramato, ele causa, além dessa questão da pressão, eu fui pesquisar, porque em alguns momentos ela contava que tinha um quadro assim de lapsos de memória, como se ela tivesse com um retardo na linha de raciocínio, uma banda larga intermitente, sabe? E isso é muito associado a um quadro de acidose metabólica. E ela fazia uso constante. Tanto que, e agora eu vou avançar de novo lá, se a gente olhar aqui de novo no laudo, está escrito assim, ó, solicito medida da pressão intraocular suspeita de glaucoma. Quer dizer, ela chegou a ter, em outros momentos, uma hipertensão também ocular, associada ao uso do topiramato. Você vê quanta coisa a gente está pondo
na conta do mordomo, né? Bom, diante disso, as opções para ela, e o quadro era persistente, as opções para ela foram algumas punções licóricas seriadas, isso é uma coisa que às vezes o neurologista faz para diagnóstico, mas faz muitas vezes, isso tem um efeito terapêutico, porque toda vez que ele funciona para colher o líquor, há uma redução da pressão intracraniana e um efeito benigno, né? E a outra opção, e o quadro se mantinha, foi de que isso permanecesse, era fazer uma derivação. E houve muita resistência da neurocirurgia em fazer a derivação. Ela tinha um quadro, na verdade, sistêmico e aquele IMC preocupante, e ela foi orientada a mudar a vida dela. Esse daqui, na verdade, é o quadro do campo visual que ela tem. Eu trouxe aqui também umas medidinhas para a gente poder ver aonde seriam as lesões, mas o que a gente pode observar é o seguinte, que quando a gente tem muitos fatores envolvidos, fica difícil identificar qual deles é o fator responsável por aquele evento que ela está tendo, né? Veja, mulher, 45 anos, estressada, tabagista, sobrepeso evidente, fazendo uso de topiramato, e numa situação que parecia um círculo vicioso que se repetia toda vez que ela ia de médico em médico. Bom, a sugestão, depois de muita conversa com vários médicos, foi de procurar uma nutricionista. E a primeira coisa que ela orientou foi essa redução de alimentos processados, aumentar a ingestão de fibras e aumentar a hidratação. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu aprendi nessas últimas 20 aulas, foi que muitas vezes o trato gastrointestinal está associado a esse quadro, né? E essa paciente começou a fazer uso de probióticos. Eu não tenho nenhum interesse econômico, mas ela começou a usar o Prolive, que é Lactobacillus acidófilos, e, paralelamente a isso, ela aboliu o tabagismo, porque, de fato, ela estava na iminência de um procedimento cirúrgico, e trocou de emprego. Por incrível que pareça, no meio da pandemia, ela acabou sendo desligada e arrumou um emprego mais perto de casa, e ela caminhava cerca de 2 quilômetros. Ela até relatou que isso levava em cerca de 24 minutos. E o quadro dela, olha só, em agosto, a mudança que teve com relação à retinografia. A gente sabe que o nervo óptico envolto pela pia mater, ele demora, tem um lapso temporal para a gente poder observar a melhora clínica e a mudança do aspecto fundoscópico do nervo óptico. E a gente percebe que aqui houve uma redução importante. Essa aqui é uma retinografia que eu fiz agora, recentemente, quando o Renato me convidou para a aula. A gente percebe um disco óptico muito mais delineado, rosado, corado e com uma pressão absolutamente normal. Ela já aqui não faz mais uso do topiramato, com ausência de diplopia. E observe o campo visual atual. É uma diferença importante com relação àquele campo anterior. A gente tem aqui algumas perdas difusas, mas eu vou voltar para vocês compararem. Esse aqui é do campo inicial. Olha só a perda que ela tinha. Há uma contração importante, principalmente do lado esquerdo aqui. A gente vê uma redução significativa, né? Uma redução da sensibilidade, principalmente nas isópteras periféricas. Então, pessoal, era isso o caso que eu tinha para apresentar e, de fato, o que eu realmente vejo é que a gente tem que integrar a todas essas pecinhas do quebra-cabeça para poder chegar a uma conclusão e tentar interpretar a participação efetiva de cada um desses componentes. Eu não saberia dizer se o topiramato teria sido o causador, a causa ou consequência, ou se ele foi apenas um adjuvante
nesse quadro todo que levou essa paciente a evoluir dessa maneira. Era isso, Renato. Ótimo, Aldo, excelente. E muito legal você realmente dar uma visão integrativa ao caso mesmo. E acho que a principal lição de hoje, antes das perguntas mesmo, a gente tem que perguntar para os pacientes o que eles estão tomando de medicação, não só citar rapidamente, mas começar a ter um pouco mais de atenção a isso, né? Como vocês viram, tem alguns medicamentos mais complicados, o tobiramato é um deles, né? Um dos principais. E essa ideia do que você colocou, da nutricionista, trocar um pouquinho, passar probióticos para o paciente, etc., analisar a alimentação, é uma coisa que nós podemos começar a fazer aqui também, é um dos pontos principais aqui do curso, né? Ver com o paciente qual é a alimentação que ele está tendo, analisar um pouquinho a parte intestinal e tudo por aí, como a gente tem comentado aqui no curso mesmo, né? Tem uma perguntinha, mais uma colocação aqui. Antidepressivos e ansiolíticos também podem causar muitos efeitos adversos, a doutora colocou aqui. Isso é bastante comum mesmo, óleo seco, né? Óleo seco, então, é bem comum, de modo geral, né? A gente vê, eu aprendi muito com o Ronaldo, na verdade. O Ronaldo tem um olhar mais atento, talvez, para isso, mas o que a gente percebe, e eu tive a oportunidade de ficar bastante tempo lá na Neuroft da Santa Casa, é que a maioria desses antidepressivos, principalmente os tricíclicos, eles acabam tendo um impacto direto na acomodação e acabam tendo um efeito direto no esfíncter da pupila. Então, muitas vezes, a gente encontra um quadro de paciente midriático, numa midríase pouco responsiva, e um quadro de hipoacomodação. Agora, é aquilo que foi comentado também, né? Existe a medicação e existe quem usa a medicação. A interação, isso é muito variada. Não é que todo mundo vai ter, mas a hora que o seu N passa a ser um N da ordem de milhões de pessoas, né? A sua amostra é grande, os efeitos adversos começam a aparecer. Então, eu acho que tem uma associação muito importante de antidepressivo e transtornos visuais, principalmente associados à acomodação e, às vezes, fotofobia, principalmente associados a essa midríase que o paciente tem, um pouco de glare associado, né? O que eu tenho visto é que essas drogas novas, mais modernas, antidepressivas, elas são menos indutoras desse tipo de evento adverso, mas os princípios ainda são muito utilizados. Uma droga que eu acho importante lembrar ainda nessas drogas psiquiátricas é o lítio, que é a única droga descrita dando espasmo de acomodação. E também é uma droga frequentemente usada para controle dessas doenças psiquiátricas de natureza mais grave, mas muito comum, né? E o espasmo de acomodação é algo que também tem feito mais parte da nossa rotina, essa coisa do uso dos eletrônicos excessivo e tal. Então, lembrar dessa associação, uma coisa que eu lembrei agora que eu achei que é importante comentar também. E realmente nessa época, principalmente agora da pandemia, o número de pessoas que procuraram psiquiatras aumentou muito, então o uso de ansiolíticos, depressivos é muito grande, né? Então cada vez mais acontecem, né? E vamos procurar casos desse tipo mesmo, sempre lembrar disso, começar a perguntar para o paciente. Mais uma colocação aqui da Fátima: diuréticos ou antihipertensivos e esteatose hepática tem a ver? Diuréticos, hipertensivos e esteatose hepática? Alguém quer comentar alguma coisa? Não saberia dizer. Acho que não. Eu acho particularmente que não. Porque a esteatose hepática é mais uma situação do metabolismo da pessoa, né? Então, talvez indiretamente, por ser a pessoa hipertensa e tudo mais, pode levar tudo aquilo que segue, né? Não diretamente a isso, né? Maurinho, quer mostrar lá, então, o caso do topiramato? Quer comentar? Vou compartilhar mais um, tá? Se alguém tiver algum caso depois também para comentar, à vontade, pessoal. Esse caso aí, já está aí na tela para vocês? Já. Esse é o paciente com câncer de pâncreas, paciente que também é um paciente antigo no consultório e que eu havia examinado 3 meses antes, na verdade, porque ele tem dupla nacionalidade e mora na Suíça e no Brasil, e ele acaba passando uma parte aqui, uma parte lá. E eu digo para vocês, 3 meses antes,
dessa visita, com todas essas lesões, ele não tinha nada no fundo do olho. Eu digo por quê? Ele tinha catarata e eu operei, eu coloquei uma lente trifocal, e por mais agressivo que eu possa ser de vez em quando, eu nunca colocaria uma lente trifocal num paciente com esse quadro de edema de nervo óptico, de depósitos drusiformes na retina e essa lesão que drusiforme no polo posterior, né? E vocês veem aí que só falta injetar fluoresceína para a gente ver como vai vazar esse nervo óptico, né? Então, isso apareceu de forma aguda, depois da terceira sessão de 6 sessões de uso de um imunobiológico, cujo nome eu reconheço que eu não lembro agora, para tratamento de câncer de pâncreas. Então, as lesões aparecem, essa alteração do nervo também, e a reação do oncologista ele é muito simples, né? Porque com um nervo desse jeito, é difícil a gente não pedir um exame de imagem. Por mais segurança que você tenha para dizer que é só uma neurite por droga. E quando o exame veio normal, o exame, a ressonância de crânio, o neurologista falou, ótimo, ainda bem que o efeito colateral é ocular. Então, é a tal coisa, né? Mas são lesões grosseiras, né? E que hoje elas regrediram muito, mesmo o depósito viteliforme. A acuidade visual do paciente melhorou surpreendentemente. Ele já tem aproximadamente uns 6 meses da última sessão de quimioterapia. A doença dele é considerada sob controle, foi, na verdade, um achado de exame, o carcinoma que ele tem. Ele tem um carcinoma neuroendócrino de pâncreas, que é de prognóstico um pouquinho melhor do que os adenocarcinomas, né? Então, é só para vocês terem a imagem aí, lesões viteliformes de fundo de olho, lembraria uma drusa familiar. Claro, a alteração do nervo não é compatível com drusa, né? A não ser que fosse uma drusa de nervo óptico, que não é o aspecto aí que aparece, mas isso é uma lesão. O que eu queria comentar do topiramato, Ado, é o seguinte: em 2005, no ambulatório de cirurgia refrativa da escola, eu recebi um telefonema de um paciente pedindo para eu atender uma amiga de emergência que não estava enxergando nada. E eu estava dentro do ambulatório, falei, não, traga ela aqui agora e a gente examina. E ele levou a amiga para eu examinar, e ela era uma pessoa que trouxe uma lente de contato de -2, e quando eu examinei ela estava -6. E ela comentou, olha, essa lente de contato eu comprei faz pouco tempo, e a lente funcionava plenamente. Falei, olha, eu não sei o que você tem, eu nunca vi uma miopia aguda assim, sair de 2 para 6, sem nenhum problema. Você tem algum problema de saúde? Falei, eu tenho uma enxaqueca, estou tomando medicamentos para enxaqueca. Estou falando de 2005. Muito bem. Do meu lado, tinha uma R3 de Porto Alegre visitando o serviço por uma semana. E ela ouviu aquela história, ela virou para mim e falou o seguinte, olha, semana passada nós apresentamos lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre a descrição de lesão ocular, miopização aguda, por esse deslocamento, anteriorização do diafragma, não é? Numa discussão de caso dentro do ambulatório, por um efeito colateral do topiramato. Bom, eu cheguei para a paciente estava ali ainda, eu comentei com ela, pode ser que o seu medicamento esteja causando esse problema. No mesmo momento, eu pedi para a Norma Alemann fazer um BM, para ver se a gente via alguma coisa que justificasse a lesão anatômica, mas eu falei, olha, provavelmente, a pressão dela estava normal, não era pressão alta, não estava com hipertensão ocular, apenas miopização. Falei, você deixa de tomar um medicamento, vai para casa
retorna aqui amanhã, eu vejo novamente, daqui a uma semana e assim por diante, imaginando que, como se instalou abruptamente, poderia ir embora abruptamente. A paciente foi embora do ambulatório, foi no shopping Higienópolis comprar uma lente de contato de -6. Falei, não faça isso, você não precisa da lente, provavelmente você vai melhorar. Ela vai ao shopping, compra a lente de -6, sai do shopping, sofre um assalto, recebe uma facada no peito e morre. Muito bem, ela morreu, não sabia, isso foi de uma sexta para o sábado. Como a ligação do amigo dela para mim foi pelo telefone dela, no outro dia, às 5 da manhã, eu recebo uma ligação de um delegado de polícia. Olha, nós estamos aqui, uma pessoa foi assassinada, e no dia que ela foi assassinada, ela ligou para o senhor. Então, a gente quer saber qual que é a relação. Bom, 5 horas da manhã, não é uma coisa comum você receber um tipo de ligação desse tipo. E a minha reação foi explicar, olha, eu atendi no hospital, tem testemunhas, ela foi lá, ela tinha tal problema, nós atendemos, ela foi embora. E depois eu não a vi mais, eu não sei para onde ela foi e assim por diante. Então, é um caso que me marcou muito. A questão em si, é claro, é uma coincidência infeliz, que aconteceu uma série de coincidências, mas eu nunca mais me esqueci da questão do topiramato na miopização. Os outros casos que eu tive, Ronaldo, na verdade, eles realmente melhoraram com a suspensão da droga. Eu não precisei fazer nenhuma intervenção. E a redução da miopização foi rápida, nos casos que eu acompanhei. Após o momento que você tira o topiramato, realmente isso lava, vamos dizer, o washout é bem rápido. Em poucos dias, os pacientes que eu vi depois disso deixaram de ser míopes. Né? Só para compartilhar com vocês experiências que marcam a gente na carreira profissional, né, de uma forma infeliz, nesse caso, né, mas que foi o primeiro caso, isso faz 15 anos ou 16 anos, e a droga, como o Ado falou, atualmente ela é muito... Agora é em associação com o Ozempic, né, a duplinha Ozempic e topiramato. Então, a gente vai vivendo esse mundo de Jardiance, Ozempic, seja lá o que for, não é? E esses medicamentos podem trazer. Agora, do outro lado, antipsicóticos, lítio, por exemplo, Invega, a gente vê muita lesão ocular, lesão de córnea. E esses que atuam no metabolismo da serotonina, foi o primeiro caso que se apresentou, Ronaldo, no ambulatório de córnea, não é raro ver lesões difusas, lesão epitelial, edema inexplicável de córnea, etc. Então, a gente sempre pede, olha, um edema de córnea, num caso de distrofia, ele tem características que tem que aparecer. Você tem que ver uma gutata, você tem que ver uma diminuição de células, tem um aspecto, precisa examinar na lâmpada de Fender. É importante isso. No caso, gravíssimo, foi para transplante penetrante. Se fosse um DMEC, o dano seria um pouco menor. Mas um transplante penetrante é um problema para valer, né? Que marca, e com certeza deixou o médico dela muito triste com o evento. É, né? Uma coisa que a gente não esquece na carreira profissional. Muito bem. Eu lembrei também dos bifosfonatos, porque é uma droga usada para inibir recaptação óssea, que é muito utilizada e é a única droga conhecida que causa esclerite necrotizante. Às vezes você vê esses quadros de esclerite difíceis de serem conduzidos e essas drogas de inibição da recaptação óssea são muito usados para osteoporose nas mulheres a partir dos 50, 60 anos de idade. Então, acho que essa é uma outra classe de drogas que a gente não pode esquecer de lembrar dessa associação também, porque é uma coisa incomum, esclerite como efeito adverso. Na hora que você vê as descrições, elas são todas associadas com a úvea, né, com outros aspectos dos olhos, mas na hora que você fala da esclera, tem muito pouca droga que dá efeito adverso na esclera, eu lembro que essa é uma delas e
E a gente já teve na Santa Casa casos de esclerite necrotizante associados com bifosfonato. Isso é uma lembrança que eu acho importante. E com relação ao topiramato, lembrar, né, que enquanto você está fazendo um washout, se você não pode utilizar pilocarpina. Tá? Isso às vezes é meio intuitivo, glaucoma agudo, né, de ângulo fechado, eu vou usar a pilocarpina, você piora o quadro. Né? Você pode piorar e deixar uma sequela, que você poderia não ter. Que caso, hein, Mauro? Isso aí não é para esquecer nunca mais mesmo. Pelo amor de Deus. Né? E a paciente desobedeceu sua recomendação por comprar lente. Nossa, tadinho. Piada de médico mesmo, né? Porque, putz, é muito triste isso. Nossa, imagina, né? Imagina. Por descrever os casos que a gente já viu na vida, né? Que trouxeram alguma tristeza, são muitos, não? Verdade. Aqui a Célia colocou que ela percebeu uma relação entre o uso excessivo de cafeína, de café e amilidapil. O Ronaldo já comentou aqui embaixo. Ronaldo, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, era uma parte da aula. Essa aula tem 150 slides, mas a gente tem uma meta-análise mostrando que, de fato, a cafeína, em grandes quantidades, ela tem uma relação com o aumento da pressão intraocular, que foi um comentário que fizeram aí no chat. E aí eu pus o conteúdo desse slide para compartilhar ali. E vale a pena só lembrar que a gente chegou a ver, na época que eu era da Coreme, que é a Comissão de Residência Médica lá da Santa Casa, muitos casos associados de tremor, distúrbio visual associado ao uso de Red Bull, que tem um índice de cafeína alta. Gente que tomava 3, 4 latinhas de Red Bull para entrar literalmente voando no hospital. E tremia, um quadro de uma taquilalia, a pessoa falava sem parar, e muitas vezes associado com quadro de distúrbio visual. É muita quantidade de cafeína mesmo, né? Me parece que é coisa de 10 a 12 vezes o evento de uma xícara de café americana, né? Não estou falando do café, o curto italiano. Então, parece que é em torno de 10 a 12 vezes. Bem, a Lívia colocou, essa semana atendi uma paciente com um hematoma periorbital unilateral e perguntando das medicações, descobri que sonambulou com o Zolpidem. E ela só acreditou porque lembrou que a neta já tinha comentado outra vez. Ou seja, né? Quer dizer, a pessoa toma o Zolpidem, acha que não vicia mesmo, acha que não tem nenhum problema, e cada vez mais se vê em problemas em relação a isso aí também, né? Que é uma droga muito, muito usada hoje em dia, né? E com venda fácil, né? Venda fácil, exatamente, né? Acho que não tem nada a ver, né? Mas é o contrário, é muito complicado, sim. Lítio, a Antonieta colocou, lítio pode causar bócios na tireoide e com a retirada da tireoide, a consequência o olho seco também. Quer dizer, o lítio pode causar bócio, né? E com a retirada da tireoide, o olho seco aparece também, né? Comentário dela aqui. E a Cássia constatou o aumento da pressão intraocular no uso de cafeína, em forma de colírio. Quer dizer, também tem uma relação cafeína e aumento da pressão, né? Como já o Ronaldo colocou aqui também. E a Célia colocou também aqui, com as maquininhas de café, os efeitos colaterais aumentaram devido ao aumento do consumo também. E a Mônica colocou o medicamento prostático versus dilatação pupilar. Tem algo a ver também aqui, né? Quer dizer, então cada um tem uma historinha para contar, né? Ver alguma coisa relacionada a isso. E então acho que a ideia fundamental é realmente essa, começar a tentar para o que as pessoas tomam, o que elas consomem. E como o Mauro colocou no primeiro caso dele, a pessoa fazia um tratamento para dor de cabeça, para enxaqueca, e a gente não vai atrás, o que está tomando para enxaqueca, qual que é a medicação. Por isso que é importante saber um pouquinho mais dos remédios que se usa de modo geral. Esse para emagrecer, que o pessoal realmente exagera um pouquinho também, né? E acaba nos causando problemas, claramente, né? É interessante, Renato, que não sei, a faculdade onde eu estudei não é uma faculdade das principais, assim, Faculdade de Medicina de Sorocaba,
mas a parte propedêutica era muito rigorosa. E o professor que eu tive lá na época era... Então, você acaba assimilando aquela rotina de anamnese, e é uma coisa que você não deixa de fazer, mesmo tendo me tornado um oftalmologista. Então, a anamnese é cumprida. E o que eu noto hoje é que quando eu pergunto para os pacientes, ó, quais são os medicamentos que você está tomando, alguns falam, ah, mas eu preciso falar todos. É comum isso, né? Falam, você precisa falar todos, eu preciso anotar aqui, eu anoto na ficha. E quando eles retornam, eu faço questão de revisar, olha, você ainda está tomando esse, ainda está tomando esse. Porque mesmo que não tenha nenhuma relevância para o exame, isso traz um valor na relação que você tem com seu paciente que é muito importante. Eu lembro que eu tive um professor que dizia assim, ele geralmente punha pequenas anotações da vida do paciente, se tinha tido um batizado na época, um amigo em comum, alguma coisa, ele sempre perguntava como é que está aquela pessoa, ou como é que foi aquele evento. Então, essas são atitudes que demonstram acolhimento. E o que eu acho importante dessa questão integrativa, além da gente demonstrar que tem um OCT no consultório, tem aí o refrator automático, seja lá um aberrômetro, é mostrar um mínimo de acolhimento. E ter, como médico, a responsabilidade de descrever ou anotar o que o paciente está usando, eu acho que é fundamental, faz parte da minha rotina, tanto quanto perguntar se ele já usou colírio ou coisa parecida. E às vezes você se surpreende, né? Fora que os pacientes, infelizmente, alguns pacientes se envergonham, às vezes, de descrever o que fazem, né? Então, a gente ainda lida com a omissão de alguns detalhes, que muitas vezes dificultam no diagnóstico, né? Então, o meu consultório pessoal, ele não é um consultório de cirurgia refrativa e catarata predominante, mas é de muito idoso. Meu sócio, basicamente, Mauro Goldschmidt, ele atende crianças, então a gente acaba dividindo as coisas, né? E por lidar com muito idoso, eu acabo tendo que estar informado de como é o tratamento de diabetes atualmente, como é o tratamento da hipertensão, quais as outras visões que a gente tem que ter de medicina só não alopática e outras, né? Isso tudo ajuda. E se você tiver que eventualmente lidar com uma complicação dessa, você demonstra segurança quando conversa com eles, né? Então, eu acho isso, ter a anotação de que o paciente usa, fundamental, né? Nesse ponto, Mauro, também o que eu faço, quando o paciente me comenta, no passado, eu vou viajar para a Europa, vou para a Itália, ver a minha filha, não sei o quê, eu notava na ficha. No ano seguinte, quando ele voltava, eu vi sua filha na Itália, eu falo assim, poxa, você lembrou disso? São pontos que Claro, os pacientes gostam bastante, né? demonstra um mínimo carinho, né? Não é apenas mais uma ficha, né? Você tem algum Exatamente. carinho por ele, né? A Edna Afinal, colocou, são muitos oftalmologistas competentes na cidade, né? E você precisa diferenciar o seu trabalho de alguma forma. Senão vai ser só mais um oftalmologista na lista, né? que às vezes os pacientes mais dão conta, dão mais valor são para essas pequenas coisas, né? Porque, como você falou, tem muitos oftalmos, se você não se diferencia um pouquinho, aí complica. E eles dão muito valor a esses pequenos detalhes, com certeza mesmo, né? A Edna colocou aqui uma observação, o que tenho visto são casos de jovens que tiveram Covid e que chegam com catarata subcapsular posterior. Já vi casos na faixa dos 35, 40 anos, devido ao corticoide. Acredito que seja pelo corticoide. E logo depois da alta, em média, 2 a 3 meses, acontece isso. Ou seja, a pessoa que vai na Covid, toma os corticoides e aparece depois 2, 3 meses com catarata. Vocês têm observado isso aí também? Mauro, Ronaldo, Adson, vocês têm observado isso? Pessoalmente, eu não percebi ainda esse tipo de condição. Não. Também não percebi, não. Você percebeu muito, Éder? Pode falar. Oi,
Na verdade, eu vi 3 casos, mas como foram casos que eu já acompanhava, então eu sabia que os pacientes não tinham catarata, casos meus conhecidos, né, e refração miopizados, né, porque a catarata é um pouco, miopiza um pouco, e eu, na verdade, a primeira vez eu perguntei, você teve Covid? Ela falou, como é que a senhora sabe? Eu falei, não, perguntei porque eu pensei, de repente, a corticoide é uma coisa que a gente associa muito, né, com subcapsular posterior e corticoterapia. A gente vê muito em tratamento de asma, bronquite, pessoas que têm problemas ortopédicos, hérnia de disco, que ficam tomando corticoide muito tempo. Isso a gente vê, é comum. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma interação nova, coisa antiga. Mas eu achei estranho, porque foram 3, a gente fala jovem, adultos jovens, né? 35 a 40 anos, assim, numa sequência, um mês, outro mês, outro mês. Os 3 tiveram Covid, os 3 ficaram internados por pouco tempo, uma ficou um mês, chegou até a ser entubada, os 2 outros ficaram uma semana, 15 dias, Covid mais graves, logicamente com uma alta dose de corticoterapia, e chegaram com as cataratas, né? 2 com 0,2, 0,1 de visão, que vou ter que operar, mas assim, eu achei que isso vai aparecer muito, vai começar a aparecer, porque eles tomam altas doses de corticoide, é uma coisa que a gente pode esperar, que vamos ter vários jovens agora aparecendo no pós-Covid, como tem vários jovens com lesões pulmonares e graves e sendo uma recuperação bem lenta, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo. Só, não sei se vocês viram, mas é uma coisa que a gente vai ver. Com certeza vamos ver. Vamos ficar atento a isso, sim, então. E aqui o que mais? A Liliane colocou. Eu me especializei em ultrassonografia ocular e tenho por hábito perguntar os medicamentos em uso. Atendi muitos pacientes com complicações na cirurgia de catarata por uso de tadalafila. Tem experiência vocês? Não, quer dizer, essas drogas de hiperplasia prostática têm todas aquelas ações que a gente sabe na musculatura da íris, né, de deixar a íris atrófica. Então você tem que usar, sabendo do uso crônico dessas medicações, usar esses ganchos de íris para poder facilitar a tua cirurgia de catarata. E o que é interessante em relação a essas medicações é que não adianta você suspender, que não vai melhorar aquela atrofia da íris que acompanha o uso dessas medicações. É um efeito permanente. Então, é mais no sentido de você, sabendo da utilização dessas drogas, você se preparar, né, para conduzir uma cirurgia com os cuidados necessários. Aí. Não, A maior complicação disso, na verdade, talvez aí, no caso, Lili, eu acho que ele usava tadalafila para disfunção eréctil e antes da cirurgia da hiperplasia prostática, provavelmente, ele usou a tansulomida, né? Tansulosina para o que produziria a flop iris síndrome, né? Que o Ronaldo está falando. A parte ruim é que às vezes você suspende uma semana antes da cirurgia de catarata e não reverte o efeito. Porque o que você deve fazer no preparo de um paciente, por exemplo, que usa essa medicação, é suspender a medicação no mínimo uma semana antes da cirurgia de catarata, porque assim você não vai ter aquela íris tremendo, né, ou boiando durante todo o procedimento. Né? Essa é a parte ruim do Tansolin, que mantém o efeito mesmo depois da suspensão. Mas o protocolo, existe protocolo para IFES, síndrome IFES, né? É um protocolo de preparo para o pré-operatório. Fora que vai dilatar mal, né? O paciente vai dilatar pouco. Então, é realmente um caso ruim. Às vezes, você tem que usar gancho de íris obrigatoriamente para não vir tudo na caneta de Faco, né? Muito bom. E aqui o Marcelo, o Kiuto colocou uma observação. Marcelo, pode falar. Aparece aí, comenta com a gente o seu comentário. Você é da casa já. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite.
Pois é, eu estou achando a discussão interessantíssima, queria parabenizar o Ronaldo e o Luiz Eduardo pelas excelentes contribuições e também pelo Mauro que citou algo que talvez os mais jovens não estejam fazendo mais rotineiramente, que é uma anamnese completa, né, que inclui obrigatoriamente todos os medicamentos que o paciente está utilizando. Eu até aqui, durante a discussão, se vocês me permitirem, eu vou citar alguns medicamentos em que eu já tive contato com efeitos adversos, né, que não foram citados na aula, alguns superficialmente, outros não. E também falar que eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu não digo especificamente em medicina integrativa, mas também na medicina integrativa há uma tendência e absolutamente justificada de se utilizar terapias mais naturais e que sejam complementares. E uma delas é a fitoterapia. Então, eu vou compartilhar com vocês, caso vocês queiram, alguns artigos que eu acho bem interessantes nesse sentido, falando que realmente há algumas evidências de alguns fitoterápicos que podem se transformar em suplementos interessantes para doenças oculares, outros que têm efeitos adversos já comprovados, e o terceiro artigo que vai mostrar a interação de fitoterápicos com outras drogas e que às vezes a gente usa com aquela impressão inadvertida que eles são inócuos. Então, vocês todos que vão receber isso do Renato, tá bom? Mas eu queria só citar alguns casos aqui. Posso, Renato, agora? 2 minutos? Pode compartilhar a tela se quiser também, Marcelo. Eu não coloquei na tela aqui, eu só anotei num papel mesmo que não deu tempo, você me pegou de surpresa. Mas, olha só, um medicamento que já foi muito utilizado, e nos Estados Unidos ainda é bastante utilizado, para alergias, é o Zyrtec, né, que é a cetirizina. E eu não sei o quão utilizado é hoje em dia esse medicamento, né, mas, especialmente em crianças, ele pode gerar o que se chama crise oculógera. Vocês já ouviram falar nisso? São umas crianças que muitas vezes são, inclusive, atestadas como tendo um tique nervoso de voltar os olhos para cima, né? E isso é um efeito adverso dessa droga utilizada de maneira muito comum para alergias. Obviamente que essa crise oculógera ou oculogírica, que é o nome esquisito para isso, ela pode ser até hereditária, pode ser um caso esporádico, mas tem que pesquisar essa droga para alergia. Outra coisa que o Ronaldo citou com muita propriedade são esses medicamentos para acne, né, que especialmente a isotretinoína, em que, além dos efeitos colaterais que ele falou, e ele citou rapidamente, mas tem um deles que, para mim, foi muito assustador quando eu fiquei sabendo que a adaptação ao escuro, né, que todos nós temos, ela pode ser permanentemente perdida com os isotretinoína. Vocês sabiam disso? Não? Não sabia, não. Outra droga que é extremamente comum ainda para câncer de mama é o tamoxifeno, né? E ele produz, eu pelo menos tenho muitas pacientes com câncer de mama e que ficam muitas vezes com alteração de visão de cores e uma maculopatia que é dose dependente. Mas esse medicamento é utilizado rotineiramente por 5 anos, o que geralmente promove um acúmulo retiniano. O que mais que eu anotei aqui? O Ronaldo falou no final aí do alendronato, dos bifosfatos, né? E dentre eles o alendronato é super utilizado, dentre outros, para prevenção de osteoporose. E realmente, não só esclerite, mas também vi casos de uveites causados por bifosfatos. No meu consultório também eu tenho muitos casos, vocês também devem ter,
pelo uso crescente de antidepressivos, né, com midríases, né, e alterações refracionais, que também é uma coisa que deve se prestar atenção. E, por fim, uma coisa que eu não sei se vocês viram, né, que também parece inócuo, mas pacientes usando megadoses, pelo menos o que eu vi foi com megadose, mas tem descrição na literatura, eu não sei se todos foram com megadose de vitamina B3, que é a niacina, causando um edema macular cistoide, mas que tem uma característica interessante que na angiofluorescinografia você não vê o vazamento do corante. Eu tenho um caso desse, de niacina, que é uma estatina antiga, na verdade, né? Para controle do colesterol, e é um médico, com edema cistoide no OCT super evidente, assim, bem legal mesmo. Agora temos OCT, né? Mas antes era só angiofluor e aí não vaza, né? E é interessante que é uma característica desse edema macular cistoide, além de casos mais frustros que dão visão borrada e até mesmo olho seco tem sido descrito como um efeito adverso dessa droga. Então é isso aí, pessoal. Desculpe se eu tomei muito tempo aí, mas eu queria compartilhar com vocês essas experiências. Não, sempre bom, né? Estamos aqui para aprender. Todo mundo falando, a gente aprende. Alguém mais tem algum casinho para comentar? Alguma dúvida? E o que eu acho interessante aqui nas nossas reuniões, que a gente abrange o glaucoma, a retina, tem muito anterior, até o estrabismo hoje veio, tem de contato com a minha área, a Cris, o não veísta, todo mundo aparece aqui na integrativa, que isso que é interessante. Acho que é isso aí então, pessoal. Já chato também, já ninguém não pergunta mais, foi um dia bastante bom, né, para a gente aprender temas novos, com essa mensagem bem forte, da gente observar bem os medicamentos que as pessoas tomam, o principal ensinamento, né, de hoje. Agradecer ao Ronaldo, uma ótima aula, e o Ado também, meu amigo, ele tem igualzinho. É amigo mesmo. E é isso, agradecer ao Mauro, como sempre, acrescentou bastante para a gente, o Marcelo, todo mundo colaborou com a gente aqui, muito bom. E a aula que vem vai ser a última do curso intermediário. O doutor Efraim Ozelber vem falar com a gente aqui, depois a gente começa o curso avançado, aí já para fechar as aulas de modo geral, né? A gente quer mais uns casos clínicos, é muito legal colocar o caso clínico junto com a aula, a gente acrescentou bastante, né? E essa visão mais integrativa principalmente. Então é isso aí, pessoal. Cris não pôde estar participando aqui hoje, mas deu para levar bem aqui a nossa sessão. E é isso aí. Obrigado a todo mundo, Ado, Ronaldo. Muito obrigado. Todo mundo. Obrigado. E até a semana que vem. Um abração para vocês, pessoal. Tchau, tchau.